Queridos, abra comigo a palavra do Senhor. Carta de Paulo aos crentes em Éfeso, no capítulo 5. Vamos ler do verso 15 ao verso 21. Efésios 5, do 15 ao 21. Vamos construir esse estudo hoje pela manhã. Todos abriram? O texto diz: portanto, leia comigo: vede prudentemente como andás, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração o Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graça por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Amém, queridos? Queridos irmãos, o segmento da vida humana, ele exige de nós uma palavra que se diz, ou que se prega, ou que se defende, que é produtividade. E essa palavra produtividade é a palavra eficácia. Todo ser humano precisa produzir, não é verdade? A gente, quando é criança, tem um tempo onde não se tem com tanta firmeza o olhar dos pais, mas a partir do momento que a gente ingressa no colégio, a exigência dos pais é por produtividade. O filho precisa produzir nos estudos. A gente entra na adolescência, a gente tem que produzir. A gente chega na juventude, o jovem precisa produzir. Chega um momento na vida do jovem que o pai diz assim para ele: meu filho, vai ralar, vai fazer alguma coisa, vai estudar, vai fazer um cursinho. Se você não ingressou ainda na faculdade, vá arrumar um emprego. Mas você não pode ficar aqui dentro de casa sem fazer nada. Quando a gente está namorando, qual é a exigência? Você precisa noivar, meu filho. Já está demorando demais, não é? Eu não sei quem é que vai ganhar, se foi Jonathan e Grace, se foi Nene e o Evans, ou se é Valmir agora e a namorada dele. Então a gente tem que colocar nesse patamar quem é que vai vencer primeiro. Mas quando a gente está namorando, chega um período do namoro, já vem automaticamente a exigência: vamos noivar. Pedro está entrando também aí nesse caminho. Quando a pessoa noiva, mal passa um ano de noivado, não vai casar não, meu filho? Já está demorando. Quando se casa, qual é a próxima exigência? Filhos. É impressionante, né? Somos exigidos em todo segmento da nossa vida. O pastor assumiu uma igreja, qual é a exigência? Pastor, a igreja não está crescendo, vamos fazer a igreja crescer. Pastor mal assumiu, mal conheceu os irmãos, pastor a SAFA, o PH, a UPA, meu Deus, pastor, a escola dominical. E assim vai, irmão, você assume um trabalho, exigência de produtividade no teu campo de trabalho. Você precisa produzir, você precisa vender, quem é vendedor, né? Você precisa produzir para manter o teu emprego, senão você é colocado para fora. Então não adianta, irmãos, nós precisamos produzir. E essa palavra é eficácia, gerar frutos, produzir bons frutos. E quando olhamos para o segmento cristão, não é diferente. A partir das palavras do próprio Senhor Jesus, ele diz que a árvore boa, ela não é cortada, mas a árvore, ela é o quê? Cortada e lançada onde? No fogo. Ou seja, a tua árvore precisa gerar bons frutos. Você precisa produzir. Então não tem para onde correr, irmão.
Você como pessoa precisa produzir. Você como cidadão precisa produzir. Você como funcionário precisa produzir. E você como patrão, você tem que produzir. E você como cristão precisa produzir. Então não adianta. Você precisa gerar bons frutos. E quando nós olhamos para esse texto, a exigência de Cristo é uma vida cristã eficaz através das palavras do apóstolo Paulo. Paulo estava escrevendo para uma igreja que estava enfrentando uma situação muito difícil. Desde o nascedouro desta igreja, desde o início desta igreja, essa igreja passou por algumas dificuldades. Dificuldades de fora para dentro. Não eram dificuldades produzidas pelos próprios cristãos da igreja em Éfeso, mas eram dificuldades que vinham de fora. Paulo, em sua segunda viagem, estabeleceu a igreja ali em Éfeso, e debaixo de muita perseguição, por dois motivos. Primeiro motivo, o culto a Baco, mediado por vinho, fazia com que aquele povo adorasse aquele Deus de forma absoluta, libertina. O culto à deusa Diana fazia com que os moradores daquela cidade a idolatrassem, a ponto do comércio daquela cidade, o ponto mais forte do comércio daquela cidade eram as vendas das imagens daquela deusa. E quando o evangelho chega naquela cidade, através do apóstolo Paulo, o comércio da venda das imagens começou a enfraquecer. Houve a perseguição sobre aqueles que chegaram com o evangelho nessa cidade. Então Paulo estabelece a igreja ali em Éfeso debaixo de muita pressão, debaixo de muita perseguição, de muita afronta. A igreja nasceu assim, debaixo de pressão. É diferente aqui, irmãos, onde a vizinhança apoia, onde a prefeitura apoia, ninguém entra aqui para fechar, a não ser que a igreja esteja tomando alguma atitude contrária à sociedade. Mas, tirando isso, há-se um apoio. Foi diferente da igreja em Éfeso. E essa igreja nunca deixou de sofrer essa perseguição. Porém, irmãos, nesse texto, de forma específica, alguma coisa já estava entrando no seio da igreja. Antes, essa pressão ficava no âmbito de fora para dentro. Mas agora, algumas coisas já estavam começando a acontecer no seio da igreja. Ou seja, a igreja havia aberto as portas e alguns irmãos de fora já tinham adentrado a igreja. E quando isso acontece, quando o mundo começa a chegar dentro da igreja, começa a haver uma mistura de pensamentos, depois começa a haver uma mistura de atitudes. E aí a gente precisa chamar a igreja a atenção e dizer: ei, meu filho, o que é que está acontecendo? Qual é a nossa base? Aonde nós nos fixamos como fé? E essa notícia chegou aos ouvidos de Paulo, preso em Roma. E Paulo, com muito cuidado, escreve aos crentes em Éfeso, dizendo: olha, a produtividade da vida de vocês, a vida eficaz produzida por vocês, ela é mediada por alguns princípios que vocês não podem abrir mão, porque são ordem de Deus para a igreja. E se esses princípios deixarem de serem cumpridos no seio da igreja, vocês terão sérios problemas, sérias dificuldades. Porque não são princípios coletivos, ou seja, não são princípios que a igreja no todo tem que cumprir para ter eficácia. Não, ele é individual. Quando se cumpre de forma individual, o coletivo ganha no seu todo. Vocês estão entendendo, irmãos? Então Paulo chama a atenção, não é da igreja como um todo, não é instituição, mas é indivíduo. Ou seja, Paulo está dizendo: irmão, presta atenção, eu estou falando contigo. A carta foi lida de forma coletiva, mas a aplicação da carta, ela foi individual. Paulo estava chamando a atenção de cada membro daquela igreja. E é sobre esses aspectos que eu quero chamar a tua atenção. Sabe por quê?
Porque se você conseguir cumprir esses aspectos na tua faculdade, no teu colégio, na tua casa, na tua vizinhança, no teu trabalho, isso vai chegar até a igreja. E a terceira igreja presbiteriana em Caruaru será ou existirá de forma eficaz, produzindo bons frutos, mais do que ela já produz aqui em Caruaru, para a glória de Deus. Amém? Obrigado, irmão. A voz já não, né? Obrigado. Então, queridos, eu quero esmiuçar esses versos trabalhando com vocês. Eu quero tirar o caráter de pregação e quero conversar com vocês hoje de manhã. Amém? Eu gosto desse momento porque eu desço do púlpito e me junto à igreja. Quando a gente está ali, vocês nos ouvem. Quando nós estamos aqui, nós discutimos o assunto. Então eu quero discutir o assunto. Então Paulo ele traz 3 ordenanças para a igreja ali em Éfeso, dizendo: vocês precisam prestarem atenção em 3 aspectos desse texto. E eu quero trabalhar com você 3 formas verbais que existem nesse texto. Paulo vai dizer de forma bem clara que os crentes deveriam cumprir 3 aspectos nesse texto, dos versos 15 ao verso 21. O primeiro aspecto se encontra no verso 15. O que é que Paulo diz no verso 15 e no verso 16? Portanto, vede prudentemente como andás, não como nécios, e sim, leia bem forte, remindo o tempo, porque os dias são maus. Paulo começa o texto dizendo portanto. Eu quero chamar a sua atenção para essa conjunção que está aqui no texto, que a gente costuma chamar ela na gramática grega de ligadura. Todas as vezes que aparecer em um texto da palavra de Deus, as expressões portanto, então, por isso, por essa razão, consequentemente ou conformemente, todas as vezes que nenhum versículo, se ele for iniciado por essa ligadura, não deixe de atentar para essa expressão. Porque ela não está em vão inserida no texto. Sabe por quê? Porque o autor, ele quer levar os teus olhos para alguns aspectos que ele vinha falando lá atrás. E se você observar do capítulo 4, a partir dos versos 15 até os 5, 14, Paulo exorta a igreja de forma dura. Vamos lá, para o capítulo 4. Paulo vai exortar a igreja a partir do verso 25. Vamos para o verso 25, por favor, se tiver como pôr na tela. Capítulo 4, a partir do verso 25. Olha o que é que ele diz: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Pode passar, verso 26. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, bem assim toda malícia. Antes sede uns para com os outros o que, irmãos? Benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Pode passar. Antes, verso 5:1. Olha o que é que Paulo está chamando a atenção da igreja. Deixa ela colocar ali, irmãos. A gente vai acompanhar esse versículo. Porque se eu for programar aqui,
Pode ler, pastor, para a gente ganhar tempo. Como filhos amados. Versículo 2, 3. Mas a impudícia e toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós, como convém a santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora eres trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta de dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Diante de todas essas coisas que eu levantei para vocês, hajam com sabedoria. É isso que Paulo está dizendo. Andem com sabedoria. Eu mostrei para vocês como vocês deveriam andar, sem mentira, sem falsidade, amando um ao outro e refletindo a luz de Cristo. Prestem atenção, crentes em Éfeso. Lembra que eu falei no início que o mundo, a prática mundana estava começando a entrar dentro da igreja? A idolatria, a feitiçaria, as orgias, a prostituição, os cultos de forma libertina estavam começando a se misturar dentro de algumas práticas da igreja. E Paulo chama a atenção dizendo: vede, ou seja, prestem atenção, estejam atentos, andem em sabedoria, em completa sabedoria, na maneira que vocês estão caminhando. E o que eu acho interessante nesse texto, irmãos, é que não era um cumprimento para amanhã, era um cumprimento para agora. Paulo estava dizendo àqueles irmãos: irmãos, o que vocês devem fazer não é amanhã, mas é agora. Ou seja, no momento que vocês estão lendo esse texto, o cumprimento deve começar a acontecer. Não é esperar o dia findar, mas é agora. O andar em completa sabedoria não é esperar o amanhã, mas é começar agora, é refletir a luz de Cristo agora. E ele começa a chamar a atenção daqueles irmãos, dizendo: fiquem atentos, prestem atenção, sejam cuidadosos na maneira que vocês estão procedendo. Olha aqui para mim, irmão. Como tem sido o teu procedimento dentro de casa? Você tem agido em completa sabedoria dentro de casa? As palavras que estão saindo dos teus lábios são palavras sábias? O teu proceder tem sido sábio? Você tem agido em sabedoria nas tuas atitudes? A maneira que você está pensando agora é uma maneira sábia? As últimas atitudes que você tomou nos últimos meses foram atitudes envolvidas na sabedoria? As palavras que você falou foram palavras sábias? A maneira que você se comporta no seu trabalho é uma maneira sábia? A forma como você tem andado no seu relacionamento amoroso
ou namoro, ou noivado, ou casamento, é uma maneira sábia. As atitudes que você tomou nos últimos meses no teu casamento foram atitudes sábias. Paulo está dizendo, preste atenção agora, porque nós estamos falhando por não agirmos em sabedoria. Estamos falhando. Sabe o que eu acho interessante aqui nesse texto, irmãos? É que através da força desse verbo ver, que é um imperativo grego, é uma ordem de Deus, estando num tempo presente, tem que ser cumprida agora e não amanhã. Paulo está dizendo, irmãos, sabe por que nós falhamos? Porque nós estamos tomando atitudes pelo que eu quero, pelo que eu acho, pelo que eu devo fazer, e esquecendo que a vontade de Deus é de cima para baixo, e não de baixo para cima. Eu tenho que olhar para a Bíblia, para ver o que é que ela diz que eu tenho que fazer. E não eu achar que eu tenho que fazer. Pastor, eu quero ser feliz, a tua felicidade está pautada na Bíblia. Pastor, eu vou fazer isso, o que você vai fazer tem base bíblica? Se tiver, meu irmão, você está agindo em completa sabedoria. Caso contrário, presta atenção no que eu vou te falar. Será um fracasso e você está abrindo um abismo para você mesmo cair dentro dele. Paulo chama a atenção daqueles crentes dizendo, não olhem em hipótese alguma para a referência do mundo e da sociedade. Tirem os seus olhos das coisas que estão acontecendo lá fora e coloquem os olhos aonde é a verdade, que é a palavra. Olha aqui para mim. Quem aqui, antes de acabar um casamento, corre para a Bíblia? Quem é que faz isso? Porque se fizesse não acabaria. Estou mentindo, irmãos? Nós corremos para outros aspectos, para as feridas do nosso coração. Nós nos pautamos no que nós sofremos. Não estou dizendo aqui que você está certo ou errado. Estou falando que a base, o prumo, o que está nivelando e nos induzindo a tomar uma atitude, são as feridas do nosso coração. É o acúmulo de feridas durante os anos de relacionamento. Aí eu me pauto nisso e tomo as minhas atitudes. Eu esqueço de quem é a verdade, onde ela está, qual o meu prumo, que é a verdade do Evangelho. Na verdade do Evangelho, se eu entrei em um acordo, Deus te abençoe, meu irmão. Você agiu em completa sabedoria. Caso contrário, teremos sérios problemas pela frente. Aí o apóstolo Paulo continua o versículo e ele diz assim: sabem por que vocês devem andar em completa sabedoria? O próprio apóstolo Paulo dá a resposta no texto. O que é que o segmento do texto diz? Vede prudentemente como andás, né? Ou seja, vede exatamente, acuradamente como andás, não como nécios, ou seja, como tolo, como insensato, como alguém destituído de sabedoria, alguém que não está no seu controle, mas ele diz assim: a tua atitude deve ser uma atitude sábia, uma atitude cultivada por princípios. O teu agir em sabedoria não pode ser um agir como um tolo, como um insensato, mas como alguém que tem base, que tem princípios, que tem sabedoria. Aí ele dá a resposta: temos que andar assim, remindo o tempo, porque os dias são maus. Sabe o que o apóstolo Paulo estava se referindo aqui, irmãos? Remir o tempo nesse texto é aproveitar o tempo, porque os dias eram maus. Ou seja, os crentes estavam sofrendo pressões de fora para dentro, e a única oportunidade que eles tinham de demonstrar o Evangelho enquanto não seriam mortos
era aquela oportunidade. Paulo estava dizendo: aproveitem o tempo e andem em sabedoria, porque a coisa vai apertar. Você tem aproveitado o tempo? Você tem agido em sabedoria, aproveitando o tempo? Porque os dias são maus. Estamos imersos em muitas coisas, irmãos. Se a gente for prestar atenção, nós estamos vivendo dias maus, cheios de labores, aborrecimentos, fadigas, dores, perigos, infidelidade às Escrituras. Nós estamos vivendo um tempo assim, irmãos. Um tempo difícil. Está difícil hoje colocar um filho nosso numa faculdade, irmãos. Porque os ensinos que estão sendo expostos na faculdade contraria, em sua grande maioria, dependendo do curso, aquilo que eles aprenderam durante toda a sua vida, de forma bíblica. O nosso filho, se não tiver uma estrutura, um bom preparo, espiritualmente falando, quando chega dentro de uma universidade, a cabeça pira. A partir do ensino, a pressão para você negar sua fé, a pressão dos colegas para quando terminar o horáriozinho de aula, você ir para um barzinho de frente à faculdade, encher sua cara. As meninas vão pressionar teu filho, vão pressionar tua filha. Irmãos, eu fiz a validação no Mackenzie e eu fiquei num hotel, no quarteirão do Mackenzie. Quem já foi em São Paulo, foi na Universidade Mackenzie, sabe que ali é praticamente uma cidade dentro de São Paulo. No período que eu fiz o curso, tinham em média 42 mil alunos do jardim, né, até pós-doutorado. Eu lembro que o reitor entrou na nossa sala e ele disse assim: aqui você deixa o seu filho com 1 ano e 6 meses e só tira ele daqui pós-doutorado. Já imaginou? Queridos, 7 horas da noite eu saí para fazer um lanche aos arredores do Mackenzie, 7 horas da noite, irmãos. Eles fecham uma rua que tem lá. Isso não era uma sexta-feira, irmãos, isso todos os dias, de segunda a sexta. Lotada aquela rua de jovens. Eu vi várias vezes meninas sendo carregadas por rapazes, de tão bêbadas que elas estavam. Vomitando, aquela agonia, aquela nojeira, e eu coloquei a mão na minha cabeça e disse: meu Deus, o pai não sabe. O pai não sabe, porque se soubesse, não permitia uma coisa dessa, irmãos. Sabe Deus o que é que ela diz? 7 horas da noite, a menina já estava desse jeito, irmãos, dizendo ao pai que ia para o curso, que ia para a faculdade. Chega lá, talvez passe lá a matrícula, diga, dá sua presença, sai e vai beber, vai se prostituir. O fedor das drogas, irmãos. Dias maus. A gente liga a nossa TV, a gente tem vergonha hoje de assistir TV. Porque a gente não sabe mais o que assistir. Recentemente a Globo agora já lançou o ato sexual entre os homossexuais, em plena 11 horas da noite. Isso está a maior polêmica nas redes sociais. Mas só vai ter polêmica. Depois você vai ver outras nojeiras chegando dentro da nossa casa. Está difícil, irmãos. Ser crente hoje é difícil. Ter princípios está difícil. Diga para o seu filho de 13 anos que ele não pode namorar agora, para você ver o que é que você vai ouvir. Estou errado? Eu já estou passando pela experiência, por isso que eu posso falar. São princípios que nós estamos enfrentando. Por isso que o apóstolo Paulo diz: aproveitem, hajam com sabedoria, porque o negócio vai apertar. Vai apertar, vai apertar, vai apertar. Por isso, qual é a ordenança do apóstolo Paulo para nós? Agir em completa sabedoria. Irmãos, olha aqui para mim. Haja com sabedoria. Não se misture, irmãos, ao que o mundo está te ofertando. Haja com sabedoria. Você pode perder dinheiro agora, mas você não vai perder a honra. E a Bíblia nos diz que a quem honra Deus, o honra. Haja com sabedoria.
A segunda coisa que nós encontramos no texto, o verso 17 diz assim: por essa razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Ele começa com aquela ligadura. Por essa razão, qual a razão, irmãos? Qual a razão que o apóstolo Paulo agora está chamando a atenção? Não é mais no verso 25 do capítulo 4 até o 5:14. É outra razão. Ele deu a resposta no versículo 16 acima. Por os dias estarem maus, procurem conhecer qual é a vontade do Senhor. Olha o que é que ele faz agora. Quando nós agimos em sabedoria, o cerco vai se apertando, mas a gente procura saber qual é a vontade do Senhor. Você está disposto a isso? A procurar conhecer hoje o que Deus quer para você? A se prostrar diante do Senhor e dizer: olha, eu preciso entender qual é a vontade de Deus para mim. Não vos torneis insensatos, sem mente, destituído de capacidade mental, desequilibrado com a situação que está acontecendo contigo. Pelo contrário, sejam sábios, procurando compreender qual é o desejo de Deus, a vontade de Deus, o querer de Deus para você. Procure saber, irmão, porque talvez aquele emprego não é de Deus para você, não é vontade de Deus para você. Talvez terminar algo agora não é vontade de Deus para você, é a sua vontade, mas talvez não seja a vontade de Deus. Paulo estava chamando a atenção: não olhem para a pressão que vocês estão sofrendo. E ele tinha uma boa razão, irmãos, para chamar a atenção daqueles homens. Sabe por quê? Porque o culto à deusa Diana e ao deus Baco era um culto que eles tinham que beberem bastante, eles ficavam desequilibrados. Por isso a palavra não vos torneis insensatos, ou seja, desequilibrados na maneira de agir, destituídos de mente. Ou seja, uma pessoa bêbada, ela perde o senso. É isso que Paulo está dizendo. Aí, por estarem totalmente desequilibrados e sem senso, eles se prostituíam no culto, e assim era a forma orgiástica de culto deles. Aqueles que estavam entrando na igreja em Éfeso estavam querendo trazer essa forma de culto para dentro da igreja. Aí Paulo chama a atenção e diz: não, preste atenção, não sejam imbecis, destituídos de mente, sejam sábios. O culto tem que ser pautado segundo aquilo que Deus quer, e não segundo aquilo que você quer. Aqui, irmãos, tem um grande diferencial. Porque se eu saio da minha casa entendendo que o meu culto é aquilo que Deus quer e não aquilo que eu quero, eu não escolho música, eu não escolho pregador, eu não escolho se o banco está duro, se o banco está uma almofadinha boa. Porque o meu culto é pautado segundo aquilo que Deus quer e não aquilo que eu. Aí o culto é diferente. A forma de entoar louvores é diferente. Eu gosto de banda A, não gosto de banda B. O meu culto independe de quem está tocando, de quem está pregando. O meu culto tem um centro, e esse centro se chama Jesus Cristo de Nazaré. E Ele está ali, porque a palavra diz: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu. Então Jesus está em todos os cultos. Se eu não entrar na igreja entendendo que Ele tem que ser adorado, Ele tem que ser engrandecido, Ele tem que ser exaltado, e é Ele que me alimenta usando o servo dEle, eu perco a noção do que é culto.
e não cumpro qual é a vontade do Senhor. Sabe uma coisa que a gente deixa de fazer? A gente só busca a Deus quando a gente não consegue satisfazer aquilo que eu queria com os meus próprios meios. Aí eu vou buscar qual é a vontade do Senhor. Deveria ser o contrário. E Jesus foi o que mais ensinou isso aos seus discípulos e à multidão que o seguia. Jesus dizia: busque primeiro o reino. Não andeis ansiosos. Busque primeiro o reino. Jesus dizia isso o tempo todo. A gente inverte o versículo. A gente busca as outras coisas. Se elas não derem certo, o que é que a gente faz? Busca o reino. Irmão, qualquer atitude tua, primeiro tem que se buscar o reino. Eu vou me casar, busca o reino. Eu vou abrir uma loja, busca o reino. Eu vou colocar um currículo, busca o reino. Eu vou ingressar num curso, busca o reino, irmão. Eu vou abrir uma nova frente de trabalho, busca. Eu vou trazer um projeto novo para a igreja, busca. É assim que tem que acontecer. Só que a gente não faz isso. A gente busca todos os meios. Se eles não derem certo, eu busco o reino. Aí a gente quebra a cara. E facilmente a gente quebra a cara. Paulo está chamando a atenção, dizendo: não é assim. Se vocês querem produzir, vocês precisam agir em completa sabedoria. Mas vocês precisam procurar compreender a amplitude da vontade divina. Sabe por quê, irmão? Porque Deus olha à frente de nós. Se você traçar uma linha do tempo, você vai entender que nessa linha tem passado, presente e futuro. Aonde nós estamos? No presente. Aonde Deus está? Deus é atemporal, Deus está acima da linha do tempo. Ele não se encaixa na linha do tempo. Sabe por que Deus não se encaixa? Porque Deus não se limita a tempo. Deus é atemporal. Por isso que Deus pode mexer no nosso futuro a hora que Ele quiser. Deus pode nos levar ao passado se Ele quiser. Ele é Deus, Ele está acima. Por isso que tudo Ele vê, por isso que tudo Ele sabe. Agora imagina eu, no presente, buscando um Deus atemporal. Será que dá certo? Deus tem uma amplitude, irmãos. Deus enxerga lá na frente. Nós só enxergamos agora. E os nossos olhos são pautados, nivelados pelas feridas do nosso coração. Por isso que a gente toma atitude errada. O que os olhos não veem, é assim que a gente age. Eu tenho hoje de manhã um conselho muito sábio para ti. Antes de qualquer coisa, dobra os teus joelhos. Pastor, estou desempregado. Eu fiz isso, irmãos. Quando eu era adolescente, pastor Ivaldo era pastor em Bonito. Saindo da adolescência, entrando na juventude. Era muito amigo do Renner, da Juliana, namorados na época, eu, noivo de Patrícia. Tinha saído da empresa que eu estava trabalhando, querendo casar, nunca havia adolescente naquela época tão doido para casar. O menino era casamento. Eu preparei um currículo e Renner me incentivou: traz os currículos aqui em Caruaru. Trouxe os currículos a Caruaru. Menos de 5 dias recebi uma ligação, entrevista. Eu disse: é de Deus. Eu coloquei currículo. É de Deus. Não orei, não consultei ninguém, escrevi um bilhetinho, deixei para ela, não falei com a minha mãe, preparei uma mochila e vim embora para Caruaru. Cheguei aqui, Renner me hospedou durante um tempo, na casa dele. Eu comecei o trabalho. Pastor Marcílio tinha uma casa lá naquele bairro ali onde Naninha mora hoje. Qual é o nome daquele bairro? Inocópio. Naquela época, umas casas da Caixa Econômica, vocês lembram? Logo no nascedor daquele bairro. Pronto, o pastor Marcílio comprou uma casa ali. E eu falei: pastor, eu quero morar ali naquela casa. Ele nos alugou. Não conhecia o cara, coloquei um cara dentro da minha casa, aí ele morando. Meu nome limpo, o dele sujo, eu não sabia.
enchemos a casa de móveis. No nome de quem? No meu. Eu não consultei Deus, não consultei aqueles que poderiam me dar um bom conselho. Vim embora para Caruaru, eu não durei 3 meses. E por causa dessa minha atitude, eu fiquei com uma dívida durante 5 anos. Todos os meses eu depositava a minha parte, e o cara não pagava nem o que eu botava na conta dele, e nem a parte dele. Quando o montante chegou nas minhas mãos, nenhuma parcela foi paga. E eu não tinha dinheiro para pagar. Atitudes que não são pautadas na vontade do Senhor só nos levam ao fracasso. E eu espero em Deus que você não sofra o fracasso das tuas próprias atitudes hoje de manhã. Mas eu quero te aconselhar em Cristo a buscar qual é a vontade do Senhor. Quer produzir com eficácia? Haja em sabedoria. Quer produzir em eficácia? Busque compreender qual a amplitude da vontade do Senhor. Deus enxerga além. E por último, que já é 11:01, senão os irmãos me expulsam da igreja daqui a pouco. A terceira ordem. A primeira é ver, a segunda é andar, e agora é encher. Olha como ele construiu o pensamento dele, o apóstolo Paulo. Aí ele usa um paralelo. Ele diz, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução. Não é isso que ele fala no texto, verso 18? Mas ao mesmo tempo que vocês não devem agir com a embriaguez, vocês precisam tomarem outra atitude. Não é só não se deixar embriagar, mas tomar uma outra atitude. Qual é a outra atitude? Enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Queridos irmãos, quando o apóstolo Paulo diz, não vos embriagueis com vinho, olha o que é que ele estava chamando a atenção. Não era só para o aspecto da bebida. E eu não quero tocar nisso aqui, tá, irmãos? O nosso objetivo não é esse. Paulo estava chamando a atenção para a prática da embriaguez. É isso que eu quero chamar a tua atenção. Porque o embriagado, ele fica descontrolado, ele tem desperdício, ele vive na prodigalidade e no esbanjamento. Ou seja, você não precisa estar bêbado para ser descontrolado, para viver no desperdício de vida, para viver na prodigalidade, nas orgias, na prostituição e para viver no esbanjamento. Você precisa estar bêbado para cumprir esses princípios? Não. É isso que Paulo está chamando a atenção daqueles irmãos. Cuidado, irmãos, porque o objetivo da vida de vocês é ganharem todos esses aspectos. Ou seja, vocês estão atolados em um pensamento extremamente capitalista. Eu preciso ganhar, eu preciso ter, eu preciso produzir. Mas a produtividade de vocês está alicerçada no descontrole, no desperdício, na prodigalidade e no esbanjamento. O objetivo da vida de vocês não é o aspecto de uma vida fácil e melhor, mas de uma vida cheia do Espírito Santo. Se vocês tiverem como alvo o encher-se do Espírito, as outras coisas vocês terão, porque isso é um mandamento de Cristo. Busque primeiro o reino. As outras coisas, sou eu, Jesus estava dizendo, sou eu que vou acrescentar, não é mais ninguém não. Olha aqui para mim, empresários que estão aqui, eu não vim aqui pregar prosperidade não, tá? E não sou adepto da teologia da prosperidade, mas eu quero falar algo bíblico para vocês, e dar um conselho para os empresários que estão aqui, ou donos de loja, ou alguém que tem um comércio. Se vocês entenderem que a busca maior é o encher-se do Espírito, fica tranquilo, vai vir crise, vai vir o que for, pode secar os cofres
do Tesouro Nacional. Eu estou sendo muito sincero com vocês, porque isso é bíblico. Se o objetivo for se deixar encher pelo Espírito, Deus é quem vai cuidar do resto. Não vai faltar, porque é Deus que vai cuidar do resto. É assim que acontece, irmãos. Não vai faltar. Esses dias talvez vocês não conheçam, mas conversando com a Nida, esposa do Celso, o irmão da Nida, o Newton, menino fiel a Deus, a irmã Rosa conhece, o pastor Erivaldo conhece, sempre foi assim, né? O Newton, menino fiel, compromissado, foi morar em Santa Cruz, não tinha uma igreja presbiteriana, procurou logo uma igreja, se filiou à igreja, responsável, cantando dentro da igreja, menino crente, casou, filhinho, responsável. Chegou a crise. Ele estava em um novo emprego, 2 anos apenas nesse trabalho. E na crise, o seu chefe o chamou e disse assim: Newton, a gente vai precisar tirar você é o funcionário mais novo, então menos prejuízo para a gente nas contas. Eu preciso te mandar embora, não porque você não é eficiente no teu trabalho, mas porque você é o que menos tem tempo na empresa. Então fica mais fácil, com muita dor no meu coração, te colocar para fora. Eu só quero que você cumpra o aviso prévio, porque a gente precisa ainda desse teu serviço aqui. Ele disse: não, sem problema. E na hora que Newton ouviu a resposta, oração. Oração, irmãos. Quando a documentação do Newton chegou no contador, que é aqui em Caruaru, o contador pegou, que leu, viu o nome dele, ligou para o patrão e disse assim: você tem certeza que o Newton que está aqui nas minhas mãos é o Newton funcionário de vocês? Tenho. Como vocês vão colocar esse funcionário para fora? Não, aí explicou. Não é problema, nada, pelo contrário, um menino muito eficiente, o problema é a crise mesmo, a gente precisa. Deixa eu te dizer uma coisa. Nesses últimos 2 anos, eu nunca mais peguei uma falha na contabilidade de vocês, depois que esse funcionário entrou na empresa de vocês. Você tem certeza que você quer colocá-lo para fora? Eu preciso colocá-lo para fora, disse o patrão lá. Ele disse: então tudo bem, passa o telefone para o Newton aí. Newton, eu preciso de você amanhã em Caruaru. Newton disse: eu não posso ir, eu tenho que cumprir aviso prévio. Passa o telefone para o seu patrão. Libere o Newton amanhã, eu preciso de Newton aqui em Caruaru. Quando o Newton chegou em Caruaru, ele disse: Newton, eu quero te contratar, cara, como meu funcionário. Porque durante 2 anos que você entrou naquela empresa, eu não vejo uma falha. Porque eu sei do teu zelo e do teu cuidado. Você agora é meu funcionário. Eu vou pagar mais do que os caras te pagavam. Vou te dar ticket, vou te dar isso, vou te dar plano de saúde. Eu quero você comigo. No tempo da crise, aquele que é cheio do Espírito Santo, Deus honra. Buscai primeiro o reino, as outras coisas. Então, meu irmão, não se embriague, não se misture com as orgias deste mundo. Se deixe encher pelo Espírito. Quer produzir com eficácia? Haja em completa sabedoria. Busque conhecer a amplitude da vontade de Deus, mas se encha do Espírito. E aqui é algo interessante, irmãos, para a gente terminar a nossa conversa. É que os outros aspectos, as atitudes, deveriam ser tomadas pelos próprios crentes em Éfeso. Ou seja, o ver com sabedoria era uma atitude deles, eles deveriam ver, enxergar. O andar, o ver, o cumprir a vontade de Deus era uma atitude deles. Agora, essa não. Essa, enquanto eu sou fiel ao Senhor, é Ele que me enche, e não eu que busco meios para encher do Espírito Santo. Ou seja, a ação do encher só depende dele. Então não adianta, irmão, fazer culto aqui, colocar placa. Hoje é a noite da vinda do Espírito Santo. Ele vem se ele quiser. Hoje o culto vai pegar fogo, porque o Espírito está aqui. Ele bota fogo se ele quiser. Não adianta, irmãos, forçar o enchimento do Espírito, porque ele só enche se ele quiser. Porque é uma ação dele, não é uma ação nossa.
Agora, os versos 19, 20 e 21 não estão aí por acaso. Na língua grega a gente chama isso na gramática grega, de particípios. Preciso explicar isso aos irmãos, porque é muito importante para a gente entender o verso 19, verso 20 e verso 21. O particípio é algo que é ligado à ação do verbo no texto. Ou seja, o verbo, no caso que a gente está vendo, é o verbo encher. À medida que a ação vai acontecendo, os particípios vão agindo à medida da ação. Se ele está no passado, ele acontece para depois acontecer a ação do verbo. Por exemplo, se fosse um particípio do passado, eu agia para depois o Espírito me encher. Não é assim. Se ele é presente, à medida que o Espírito vai enchendo, o crente vai tomando algumas atitudes. Se ele é futuro, o Espírito enche, para depois eu agir. Nesse texto do verso 19, que diz assim: falando entre vós com salmos, entoar louvor de coração ao Senhor com hinos e cantos espirituais. Esse é o primeiro particípio. E esse aí está no presente. Ou seja, o Espírito vai me enchendo e eu vou tendo uma vida de louvor e de adoração a Deus. Só consigo chegar a essa vida de adoração ao Senhor se o Espírito Santo estiver me enchendo. Irmãos, olha aqui para mim. Sabe por quê a gente deixa de ter uma vida, de uma prática diária de adoração? Porque o Espírito Santo não está me enchendo. Estamos com cultos secos do enchimento do Espírito. E o enchimento do Espírito não só acontece no culto, porque a adoração não é só aqui. A adoração é uma vida. A adoração é quando você acorda e ela não termina quando você dorme. Ela continua. A adoração só vai parar de existir quando você morrer ou Jesus te levar. Como Patrícia disse que vai ser arrebatada. Ela disse que a geração do arrebatamento é com ela. Então, irmãos, o Espírito Santo vai me enchendo e eu vou tendo uma vida de adoração. O Espírito Santo vai me enchendo e eu vou tendo uma vida de gratidão. Versículo 20, olha o que é que o texto diz. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do Senhor. Só consegue ter uma vida grata quem está cheio do Espírito Santo. E o verso 21, aí é que fecha com chave de ouro. Sujeitando-vos uns aos outros no temor. Sabe por que eu te aguento, irmão? Não é porque eu sou bom, não. É porque eu estou cheio do Espírito Santo. Sabe por que você aguenta sua mulher e ela te aguenta? É porque você é bom, não, meu irmão. Dá uma brechinha para ela sentar com a ação do Espírito Santo para tu ver o que é que acontece dentro de casa. Tu já percebeu aquela semana que o Espírito Santo não encheu ela e tu via as atitudes dela? Não é por causa da menopausa ou TPM não, meu irmão. Imagina ela na TPM sem o enchimento do Espírito Santo. Eu tenho um conselho para você. Leve na reunião dos 300, lá na Universal. É verdade. Livrai-nos. É bronca, Estela. Irmãos, nós nos aguentamos por causa do Espírito Santo. Sabia disso? Agora, um crente que não está cheio do Espírito Santo, é confusão dentro da igreja o tempo todo. É confusão dentro da igreja o tempo todo. Nada está bom, nada presta. Reclama o tempo todo, falta Espírito Santo.
Nós suportamos por causa do Espírito Santo. Não é porque somos bons, não. Pelo contrário, a Bíblia diz que nós temos uma natureza miserável. O que nos sustenta é o Espírito Santo de Deus. Sem Ele, nós não somos nada. Aí, eu quero concluir a nossa conversa dizendo o seguinte. Aí eu chego onde os irmãos querem, tá? Eu acho que vocês estavam tudo coçando. Pastor, vai para o versículo 22. É bom o versículo 22 e o versículo 23. Aí o 22 diz assim: as mulheres sejam submissas, vou ler até baixo, ao seu próprio marido, como ao Senhor. Aí depois vem a facada no coração. Não dá glória antes de tu ler o versículo 23, não. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Versículo 24. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres, aqui eu preciso falar forte, sejam em tudo submissas ao seu próprio marido. Aí o verso 25 diz assim: maridos, aí a gente lê sem microfone: amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. Deixa eu te explicar. Aqui, meu irmão, não é um particípio presente. Aqui não é à medida que o Espírito me enche, eu vou sendo submissa ou eu vou amando, não. Aqui é para quem já está cheio do Espírito. É um particípio futuro. Meu irmão, sabe por que tua mulher é submissa? Porque ela já está cheia do Espírito. Sabe por que teu marido te ama, Estela? Porque ele já está cheio do Espírito. Irmão Kiko, vê se não fica mais fácil amar a mulher, ela sendo cheia do Espírito. Vê se não fica mais fácil ser submissa a ele, que já está cheio do Espírito. Porque se ele já está cheio do Espírito, ele vai me amar. Agora eu vou nivelar de forma contrária. Você deu amém? Quero ver seu amém agora. Minha irmã, como é seu nome, minha irmã? Angélica. É fácil ser submissa a alguém que te ama, que te valoriza, que te respeita, que te põe para cima? É? É, meu irmão. É fácil ser submissa a alguém que te humilha, que não te ama, que te despreza, que não te valoriza? Não. Então não cobre submissão se você não a ama. Não cobre submissão, Pedro, se você não a ama. Agora, vocês só conseguirão chegar a esse entendimento se vocês estiverem cheios do Espírito. As conclusões vocês tiram depois. Por que as coisas se acabam? Tirem depois. Não diga por aí, o pastor Ivanilson, eu não disse. Eu quero que vocês tirem suas próprias conclusões. Porque crentes cheios do Espírito Santo irão amar e irão se submeter, não terão outra atitude. Aí o texto segue dizendo: filhos vão obedecer aos pais. Filho cheio do Espírito Santo obedece ou não? Obedece. Pais não vão provocar os filhos a ira. Servos vão servir a seu senhor e seu senhor vão valorizar os seus servos. Eu quero concluir dizendo o seguinte: irmão, pastor Erivaldo, imagina uma igreja cheia do Espírito Santo. Qual seria o resultado dessa igreja? Não precisava nem mostrar o fósforo, ela já pegava fogo. Porque estaríamos cheios do Espírito Santo. Quer ter uma vida eficaz? Haja em completa sabedoria. Busque compreender a amplitude da vontade do Senhor. Mas deixe-se encher pelo Espírito Santo de Deus. E Deus te abençoe, em nome de Jesus. Obrigado, queridos, por esse tempo de conversa, de aprendizado no Senhor. Deus te abençoe. Lembre-se de orar por mim, tá? Ore por mim.